alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta que nós disponibilizamos no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Voltamos a insistir que a aula da Escola Dominical deve ser preparada desde o início da semana, para que o irmão, tendo acesso aos esboços que nós colocamos no site do portal, a esta pré-aula, os links que nós colocamos no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, os irmãos possam ter uma visão ampla da lição e, concluindo seus estudos, não deixem de assistir a aula ao vivo, que se não houver problemas técnicos, nós estaremos transmitindo às 19 horas no sábado à noite, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, para que os irmãos concluam o seu estudo, inclusive tirando dúvidas e vendo a interatividade da aula, sabendo até que perguntas poderão ser feitas aos irmãos no domingo. Pedimos também, nós estivemos no mês de fevereiro, num CAPED, na Assembleia de Deus, o Ministério do Ipiranga, aqui em São Paulo, Ipiranga, que todos nós conhecemos, do hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. A igreja, sede do Ministério do Ipiranga, fica realmente às margens do Riacho Ipiranga, bem pertinho de onde foi proclamada a independência do Brasil. E ali naquele CAPED, com 1000 alunos, um irmão nos pediu para que nós, nestas pré-aulas, nós pedíssemos aos irmãos que não deixassem de ir à escola dominical. Irmãos, se o irmão está ouvindo a lição aqui, está estudando a lição, deve ir à escola bíblica dominical. Se o irmão está ouvindo aqui, é porque o irmão entende que a escola bíblica dominical é importante. Então vá à escola bíblica dominical na sua igreja. Esse irmão me disse que tem muita gente que diz assim, não, como a aula da pré-aula é melhor do que a aula que o meu professor vai dar, então eu só assisto em casa. Não faça isso. Compareça à escola bíblica dominical. Né? Esses subsídios que nós damos aos irmãos, que outros vídeos dão aos irmãos, é para o irmão melhor preparar a sua aula na sua classe. O irmão levar essas informações, se eventualmente o seu professor não preparou bem a aula, o irmão tem as informações para tornar a aula mais dinâmica. Perguntas, pede para dar uma ilustração que o irmão viu, dar uma ideia, um pensamento que o irmão ouviu aqui, viu em outra aula, em outro esboço. Não fique em casa. Compareça à escola bíblica dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando a família cristã no século 21, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, o casamento bíblico. Casamento. A gente já lembra, né, da marcha nupcial de Mendelssohn. Mas a verdade é que o casamento hoje está em baixa. Por quê? Porque nós vivemos os dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé foram caracterizados pelo pouco caso, pelo menosprezo, pelo desprezo do casamento. E os dias que nós estamos vivendo não é diferente. Já há alguns anos atrás,
eu estava num ônibus, fazendo uma viagem, e havia duas mulheres que conversavam muito atrás de mim. Era de noite, eu estava com sono, e não conseguia dormir, porque aquelas mulheres, na sua fofoca, não me deixavam dormir. Aí eu acabei prestando atenção na conversa delas. Era inevitável, já que eu não conseguia dormir. E aí eu vi a mulher, como ela dizia para sua amiga, como ela era criteriosa em comprar roupas. E ela dizia, toda a pesquisa que ela fazia da roupa, ela provava a roupa, ela ia em várias lojas para ver a mesma roupa, para ver o preço da roupa. Ela ficou ali uma hora dizendo para a amiga dela como ela era criteriosa para comprar roupas. Depois que ela falou tanto da roupa, a amiga dela perguntou, como vai seu marido? Aí ela disse, não sei, eu separei ele. Mas já separou? Eu separei dele, não deu certo. E aí eu fiquei pensando, irmãos, ela tinha mais cuidado em comprar uma roupa do que em casar. Ninguém a enganaria com a roupa. Porque ela pesquisou, porque ela via preço, ela via qualidade, ela ia em várias lojas, ela fazia pesquisa. Mas o marido ela já tinha largado porque não tinha dado certo. Ou seja, ela não pesquisou, ela não se aprofundou. Por quê? Porque ela não dava valor ao casamento. Uma roupa para ela tem mais valor do que o casamento. É esta situação que nós vivemos hoje. A Bíblia diz que nós, como servos de Deus, precisamos dar um grande valor ao casamento. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, está escrito assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. É a única vez na Bíblia que se manda venerar alguma coisa. O que é venerar? Venerar é respeitar, dar a devida consideração, colocar num plano superior, cuidar, preservar, honrar. Isso é que é venerar. Se o irmão quer ter uma ideia do que é venerar, veja o que os católicos romanos fazem com os santos, com as imagens. Quando nós dizemos que eles adoram imagens e que é proibido pela Bíblia, eles dizem, não, nós não adoramos imagens, nós apenas veneramos as imagens. Nós só adoramos a Deus. Olha como eles cuidam das imagens. Olha como eles levam as imagens em procissão. Olha como eles se prostram diante das imagens. Como eles respeitam a imagem. É assim que você deve fazer com o casamento. Você tem que cuidar do casamento assim como o católico romano cuida da imagem. Porque a Bíblia manda, venerado seja entre todos. Não é só entre os casados, entre casados e solteiros. E viúvos. Venerado seja entre todos o matrimônio. O casamento, ele tem que ser venerado. Ele tem que ser respeitado. Por quê? Porque ele foi instituído por Deus. O primeiro casamento foi feito por Deus. E o casamento é o elemento que funda a família. Uma família nasce pelo casamento. Nosso textuário diz isso, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Foi Deus que instituiu o casamento. E é o casamento a única, eu repito, é a única forma legítima de constituição de uma família. Uma família só se constitui pelo casamento.
Foi assim que Deus constituiu a primeira família, pelo casamento. Foi numa família formada pelo casamento que Jesus nasceu. E o primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar a água em vinho, foi onde? Numa festa de casamento. Os irmãos verem o valor que Deus dá ao casamento, que Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento, numa festa de casamento. Para os irmãos verem como o casamento é importante, veja que Deus simboliza a sua relação com Israel através do casamento. Quando a gente abre a Bíblia lá em Oséias, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Deus diz que quando Israel se restabelecer, se restaurar espiritualmente, haverá um verdadeiro casamento entre Deus e Israel. O casamento é a figura da união de Deus e Israel. E a união de Cristo e da igreja também é comparada ao casamento. O casamento é a figura da união de Cristo e da igreja. Está lá na epístola aos Efésios, que é a epístola que cuida da igreja, no capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. O casamento, ele é tão importante, ele merece tanto respeito, tanta consideração, porque ele é o sinal, ele é o símbolo, ele é a figura da união de Cristo e da igreja, da união de Deus e Israel. Ou seja, se você quer saber como é que é o relacionamento entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja, veja como é o casamento. É por isso que o diabo tem tentado destruir o casamento. Primeiro porque, como a família é formada pelo casamento, ele destruindo o casamento, ele destrói a família. Segundo, porque se você não sabe mais o que é casamento, você não sabe como é a relação entre Cristo e a igreja. Você não sabe como é a relação entre Deus e Israel. E o diabo não quer que você saiba como deve ser o relacionamento com Deus. É por isso que ele procura obnubilar o casamento, destruir o casamento. E hoje nós vamos estudar o casamento bíblico, ou seja, como é o casamento de verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Hoje em dia, o mundo está discutindo o que é casamento. Hoje já não se sabe mais o que é casamento. Tem a história do casamento gay, tem a história do amancebamento, dos amaziados. Hoje não se sabe mais o que é família. Hoje se luta nos países para que se coloque na Constituição o que é casamento, para que não se permita o casamento gay. No Brasil hoje está uma bagunça essa questão de casamento, porque o Supremo Tribunal Federal liberou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, não liberou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O nosso Código Civil continua dizendo que casamento é união entre um homem e uma mulher, mas já se estão fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo através de normas de corregedoria de tribunais que não são leis. E lei sobre casamento só pode ser uma lei federal.
de competência da União, que direito civil é de competência da União, mas se está passando por cima da lei e da Constituição, única e exclusivamente para satisfazer a rebeldia de certos setores da nossa sociedade, amplamente minoritários. Porque há uma confusão. Há uma confusão. Então, tudo isso que é, irmãos, é o espírito do anticristo, que se volta contra tudo que se refere a Deus, que tenta distorcer as coisas. Mas o que é casamento? É aquilo que a Bíblia diz o que é casamento, porque foi Deus quem criou o casamento, e a Bíblia é a palavra de Deus. O casamento é o elemento que funda a família. Por isso que é tão importante nós estudarmos a respeito do casamento. Um jurista romano chamado Modestino, que não era cristão, ele viveu no século III, nos anos 200, antes que Roma adotasse o cristianismo, ou até permitisse o cristianismo. Quando Modestino viveu, os cristãos eram impiedosamente perseguidos pelos imperadores romanos. Mas Modestino trouxe uma definição de casamento, que é uma definição clássica, vindo de um pagão, de alguém que não é cristão, mas que está de acordo com a Bíblia. Ele dizia assim, que o casamento é a comunhão divina e humana entre um homem e uma mulher. Essa definição, que de certa maneira o nosso Código Civil adota, nos traz o conceito bíblico de casamento. É uma união entre um homem e uma mulher que estabelece uma comunidade de vida material e espiritual. É o nosso textual. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui nós temos o estabelecimento da família, o estabelecimento do casamento. Do casamento. Primeiro ponto que a gente percebe aí, Modestino já tinha essa ideia, mesmo não sendo cristão, mesmo não conhecendo a Bíblia Sagrada. Modestino mostra que o casamento não é um simples contrato, não é uma simples aliança formada entre um homem e uma mulher, mas estabelece uma comunhão divina e humana, uma comunidade de vida material e espiritual. Esse é o primeiro ponto que nós devemos ter. Quando o casamento foi criado, quando Adão viu Eva e disse: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tomado, Deus selou esta união. A Bíblia diz: e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre ela. Então, o casamento ele envolve uma união, não apenas entre seres humanos, mas uma união entre seres humanos abençoada por Deus, em que Deus surge como uma testemunha. É o que nós vemos lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Aliás, desculpe, capítulo 2, versículo 14. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com as mulheres da sua mocidade. Então, o que nós notamos aqui, irmãos, é que Deus diz que Ele é testemunha. Nos dias de Malaquias,
Os sacerdotes estavam trocando as suas mulheres de 40 por uma de 20. Estavam desprezando a mulher da mocidade para ficar com mais novinhas, para ficar até com mulheres estrangeiras. Mas aí é que está essa questão. Só que Deus disse: eu fui testemunha da aliança que vocês fizeram, do concerto que vocês fizeram. Então o casamento não é apenas um consentimento de marido e mulher. Ele envolve também um aspecto sagrado. Ele envolve um aspecto espiritual. Porque Deus se faz presente nesta aliança. Porque foi Ele quem criou o casamento. E quando há uma aliança entre um marido e uma mulher, Deus se faz presente, se faz testemunha. E Ele diz que quem guarda o casamento, guarda o seu próprio espírito. Está aqui escrito. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Então aqui nós temos um compromisso que é firmado entre um homem e uma mulher, mas de que Deus é testemunha. Então o casamento, em primeiro lugar, ele tem um aspecto espiritual, que não é só dos crentes, não. Quando Deus criou o casamento, Ele criou para toda a humanidade. E toda a humanidade tem que prestar contas diante de Deus. Lembra-se de Hebreus? Venerado seja entre todos. Não é entre os irmãos, entre os crentes. Entre todos o matrimônio. O casamento, ele é uma aliança que se forma entre um homem e uma mulher, de que Deus se faz testemunha. Mesmo que você não case na igreja. Que não é casar na igreja que Deus vai fazer testemunho. Deus está presente em todos os lugares. Deus se faz presente. E por isso o casamento. O escritor, o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, ele traz uma expressão interessante. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando Salomão está falando aqui do companheirismo do casamento, ele diz: olha, um não fica sozinho porque tem o outro. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um estiver passando frio, o outro esquenta. Se um quiser prevalecer contra um, 2 são mais fortes de resistir. Então ele está falando de marido e mulher, da união decorrente do casamento. Mas de repente ele termina dizendo: e o cordão de 3 dobras. Por que 3 dobras? Devia ser 2 dobras. Porque ele começa dizendo: é melhor 2 do que 1. Os 2 resistem mais, os 2 se esquentam, os 2 um levanta o outro. Por que ele fala do cordão de 3 dobras? Porque aí entra a figura de Deus. 3 dobras. Marido e mulher e Deus. Deus sobre os 2. Deus abençoando. Deus que é testemunha. Deus protegendo. Deus livrando. Deus orientando. O casamento tem a participação de Deus. Não só na hora que cada um diz sim, mas antes. Antes. Já no namoro, já no noivado, nós temos que estar Deus presente. Porque depois que você casou fora da direção de Deus, Deus se fez testemunha. Ele vai te ajudar, Ele vai te amparar. Você não está liberado para se livrar do cônjuge, que agora virou uma cruz que carrega assim tão pesada. Mas você não pediu orientação de Deus. Mas agora você tem que respeitar esse casamento, venerar este compromisso. Deus vai te ajudar, mas você vai pagar
pela falta de direção que você teve. Você quer um exemplo bíblico desse? Deus vai nos dar. Moisés. Moisés saiu fugindo do Egito. Tinha matado o egípcio. Se precipitou. Sentia provavelmente o chamado de Deus. Mas quis fazer do seu jeito, fora da direção de Deus. E acabou perdendo a posição, perdendo tudo. Fugiu para o deserto. Chegou lá no deserto, já se enfiou em outra briga. Por causa daquelas mulheres que estavam ali. E acabou casando com a Zípora, que o saudoso pastor Walter Marques de Mello dizia que era uma verdadeira víbora. Casou mal, casou fora da direção de Deus. E quando ele é chamado para voltar para o Egito, tem um problema sério com a mulher no caminho. A mulher não queria que ele circuncidasse o seu segundo filho. Mas como Deus quis matá-lo, a mulher acabou circuncidando. A mulher era terrível. Quem tinha que circuncidar era Moisés. Ela não era nem judia, nem israelita, nem nada. Ela já circuncidou e ainda pegou a pelinha do piu-piu lá do filho dele e disse, ó, tá aí, ó, um homem sanguinário. E pegou os filhos e foi embora. Deixou Moisés sozinho. Moisés foi para o Egito, livrou o povo do Egito, saiu de lá vitorioso, líder, estava feliz, tranquilo. Aí chegou o sogro dele. Toma, que a mulher é tua, os filhos são teus. Ele não escapou da mulher, não. Porque ele casou errado, tinha que aguentar a mulher. A mulher, inclusive, criou uma rebelião. Miriam, a cunhada dela, né, a irmã de Moisés, acabou se rebelando contra Moisés por causa dessa mulher. Essa mulher só dava trabalho para Moisés. Mas ele casou. Ele casou. Deus foi testemunha. E Deus não deixou Moisés ficar livre e leve e solto, não. Teve que levar a mulher para o fim, até o final. Ela morreu antes, porque ela não entrou na terra prometida. Mas Moisés não ficou livre disso. Por quê? Porque Deus se fez testemunha da aliança que ele fez. Então é bom que nós nos casemos na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, para que nós sejamos abençoados. Mas não é porque você casou fora da direção de Deus, casou quando era incrédulo, que o casamento não vale. Vale sim, porque venerado seja entre todos o matrimônio e o leito selado. O casamento, primeiro aspecto, tem um lado sagrado, esse lado que as pessoas esqueceram hoje. Até entre os crentes, hoje só se vê o casamento como um contrato. Se as partes estiverem bem, tudo bem. Se cada um quiser ir para um canto, ok. E Deus? Onde Deus está nisso? O casamento tem um lado sagrado. O destino dizia, é a comunhão divina e humana entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mas em que contexto é dito isso? No contexto de Deus no Éden, com Adão e com Eva. Então, primeiro ponto, o casamento ele é sagrado. O casamento deve ser respeitado. O casamento envolve um compromisso entre homem e mulher diante de Deus. Não existe outra forma de se constituir a família a não ser através do casamento. A Bíblia diz que deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Essa expressão, apegar-se-á, mostra o compromisso que deve existir nesta união. O casamento é o máximo compromisso que um homem e uma mulher assumem um em relação ao outro. Não é à toa que o casamento é, dos atos jurídicos de direito privado,
o mais formal na nossa lei. Se vocês forem pegar a lei brasileira, como em geral todos os direitos, vocês vão perceber que o casamento é o contrato mais solene, mais formal, que se exige mais formalidades. Por quê? Porque o casamento é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Só há casamento quando há o máximo compromisso. O que a Bíblia exige é esse máximo compromisso. Casamento é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Como se dá esse compromisso? Deus não disse. É aí, irmãos, que nós devemos entender onde entra a cultura. A cultura é criação humana. O casamento é uma criação divina. Deus disse o que é o casamento. Mas Deus não disse como se faz o casamento. Quando você vai lá na parábola das 10 virgens, você fica descobrindo que nos dias de Jesus, o casamento se fazia da seguinte maneira. Iam umas moças com lamparinas na mão, até a casa da noiva. Lá chegando, a noiva saía de lá, o noivo vinha junto. Aí lá chegando, ele ficava na porta, aí a noiva saía da casa dela, e ia lá, aquele cortejo, né? Aquelas moças levando as lamparinas, normalmente moças virgens, pessoas não casadas, moças, iam levando e o noivo ia do lado da noiva. Aí eles chegavam na casa do noivo. Quando chegavam na casa do noivo, aí que eles entravam. Normalmente se fazia uma festa de 7 dias. Você vê lá no casamento de Sansão, foram 7 dias de festa, que era na casa da noiva. Depois se fazia esse cortejo, e aí ele entrava na casa com a noiva, e aí tinha uma primeira noite de núpcias. Era assim que se fazia o casamento, naquele tempo. É a maneira de fazer o casamento. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia você vai a um cartório, entra com a papelada, aí depois que é liberada a papelada, publica os seus editais, fica lá 15 dias os editais. Se ninguém impugnar o casamento, aí se marca a data do casamento, aí você pode casar no cartório ou numa igreja. E depois se registra esse casamento no cartório. A maneira de fazer muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o país, muda de acordo com a época, a cultura. Porque são os homens que dão a forma. Como se casa? São os homens que dizem. Mas o que é casamento? É o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Então, o que a gente nota é que o casamento é o máximo compromisso. Por isso, irmãos, é mentira o que andam dizendo por aí. Amigado com fé, casado é. Tem crente que não quer casar, só quer amigar. E diz que como ele amigou com fé, ele está casado. Um dia, eu explicando que amigado com fé, casado é mentira, um irmão chegou para mim e disse assim: eu quero que o senhor me prove na Bíblia. Se o senhor me mostrar na Bíblia que tinha um cartório lá no Éden, então eu acho que tem que casar no cartório. Irmão, que petulância. Uma pessoa achar que um cartório é mais do que Deus. Se Deus fez o casamento, ele não precisa de cartório nem nada. Agora tem uma coisa, quando você casa no cartório aqui, Deus também está vendo o casamento. E você hoje em dia, se você não tem filho menor, você pode até desfazer o casamento no cartório. Só que para Deus você não desfez nada. Porque Deus é mais do que o cartório. A Bíblia exige o máximo compromisso. E no Brasil, no século XXI, em 2013, esse máximo compromisso é o casamento. É você entrar com a papelada, que exige o Código Civil, publicar os editais,
e depois você celebrar o casamento e fazer um registro no livro de casamentos do ofício do registro civil das pessoas naturais. É assim que se casa no Brasil. É isso que Deus exige. Se você juntar os trapos com a outra mulher, isso não é casamento. Mesmo que seja com fé. E não é com fé, porque você não está crendo na Bíblia. Deus exige o máximo compromisso. Mas a Constituição diz que pai amaziado é considerado. Leia a Constituição. Artigo 226 da Constituição, você vai ver lá. Está escrito assim: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre um homem e uma mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. É isso que está escrito lá no artigo 226 da Constituição. O que a nossa Constituição diz? Diz que quem é amaziado não é casado. E que se deve estimular e incentivar o amaziado a casar. Porque só com o casamento eu tenho o máximo compromisso. E o que Deus exige é o máximo compromisso. Não interessa o que o Estado brasileiro diga, o que a lei dos homens diga. Interessa o que Deus está dizendo. E Deus exige o máximo compromisso. Deixou o pai e mãe e se apegou à mulher. Então o casamento ele é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. É por isso que pessoas não casadas não podem se batizar. Por quê? Uma pessoa que vai se batizar, ela está dizendo que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e, portanto, crê no que a Bíblia diz. E que promete obedecer a palavra de Deus. Olha, se ele nem se casa, como é que ele está obedecendo a palavra de Deus? Como é que ele está produzindo frutos de arrependimento? Como é que ele está dizendo que agora ele vai viver de acordo com a palavra de Deus? Se ele não aceita casar. Então ele não é. Ele ainda não se arrependeu, ele ainda não provou que crê na palavra de Deus. Ele ainda não provou que foi salvo. É por isso que não se deve batizar quem não quer se casar. Outra coisa que nós aprendemos em Gênesis 2:24 é que o casamento ele é heterossexual. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Só há casamento entre um homem e uma mulher. O varão saiu da sua casa onde tinha um pai e uma mãe. A mulher saiu da sua casa onde tinha um pai e uma mãe. Só pode haver casamento entre um homem e uma mulher. Casamento de pessoas do mesmo sexo é invenção do diabo. Não é casamento. Não é, nunca foi e nunca será. Já saiu uma Bíblia gay. Na Bíblia gay está escrito assim. Eles mudaram esse versículo. Deixará o varão seu pai ou sua mãe ou seus pais ou suas mães e apegar-se-á a sua mulher ou outro varão. Eles mudaram. Eles deturparam. É a Bíblia grega. Cuidado que já estão vendendo aqui no Brasil já há alguns anos. Então, mas não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que só há casamento entre pessoas de sexos diferentes. Por quê? Porque só se pode cumprir os propósitos da família, que nós estudamos na lição anterior. A primeira delas, a procriação. Se eu tenho um homem e uma mulher. Se eu tiver dois homens, eles nunca terão filhos. Ah, mas a gente pode alugar a barriga de alguém. Mas aí já não é do casal. Aí já não é do casal. Que nem casal é. Porque casal é um homem e uma mulher. Então, a heterossexualidade é outra característica do casamento. Então o casamento ele é sagrado, ele não é um mero contrato entre as partes, ele é sagrado. Deus faz parte ali, como testemunha desse casamento.
É a primeira característica do casamento. A segunda característica do casamento bíblico é que ele é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. A terceira característica do casamento é que ele é heterossexual. Quarta característica do casamento é que o homem deixa o seu pai e sua mãe e se apega à sua mulher. É o livre consentimento. Irmãos, o casamento exige liberdade, livre consentimento. É o sim. Sim. Você quer casar? Quero. Você quer receber ela como marido? Quero. Quer receber ela como mulher? Quero. É por isso que no Código Civil se exige que o oficial do casamento ele diga, aquele que está ministrando o casamento, ele pergunte. É da sua livre e espontânea vontade receber fulano como sua mulher? Sim. É da sua livre e espontânea receber como seu marido? Sim. Este sim mostra o livre consentimento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas exige que o casamento se faça pelo livre consentimento. Está de acordo com a Bíblia. Deixa o varão, o seu pai e a sua mãe, e se apega à sua mulher. Por isso que é um grande erro. Os irmãos, não se escandalizem, mas é muito comum dentro da igreja, quando dois jovens cometem o pecado da fornicação, que haja uma pressão para que eles se casem. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica nenhuma. Ninguém pode obrigar uma outra pessoa a se casar com a outra. Mas engravidou, irmão Calamuru. E daí? Engravidou, tem que ser disciplinado por cometer o pecado da fornicação. Vai ter que cuidar dessa criança quando ela nascer. Vai ter que assumir a paternidade e maternidade dessa criança. Vai ter que educar essa criança. Mas a Bíblia não exige que se case. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que você é obrigado a casar. Ao contrário, o casamento é sempre feito pelo livre consentimento. O casamento, eu disse aqui no início, que é o símbolo da união entre Cristo e a igreja. A igreja não é obrigada a amar a Cristo e a conviver com Ele. Jesus diz, quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Quem quiser. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Quando aquela multidão viu aquele discurso de Jesus duro e começou todo mundo indo embora, Pedro disse para Jesus, Jesus, está todo mundo indo embora. Jesus disse, mas vocês não podem ir. Foi assim que Jesus disse? Não. Jesus disse, se vocês querem ir, podem ir também. Deus respeita o livre-arbítrio. E o casamento, como símbolo da união entre Cristo e a igreja, ela é feita pelo livre-arbítrio. Quem quiser. Então o casamento ele é feito pelo livre-arbítrio, pelo livre consentimento. Ninguém pode ser obrigado a casar com alguém. O casamento é um compromisso que se assume de livre e espontânea vontade. E voltando ainda a esse caso de jovens que são obrigados a casar, muitas vezes eles são obrigados a casar para se esconder o pecado. E para os pais se livrarem da responsabilidade que não cumpriram de educar os seus filhos e de acompanhar os seus filhos. Foram frouxos na educação, não instruíram na palavra de Deus, não fiscalizaram os filhos, e eles caem no pecado. E depois, para arrumar e livrar a imagem deles, obrigam os filhos a casar. Nada mais antibíblico, nada mais fora da palavra de Deus. O casamento deve ser feito com livre consentimento. Mas não é só isso. O casamento, ele também gera uma independência
deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E quando eu falei do cordão de 3 dobras, é Deus, marido e mulher. E aí nós lembramos daquele velho dito popular: em briga de marido e mulher, ninguém deve pôr a colher. Mas não é só na briga, é no beijo também, é no romance, é na vida. Hoje, irmãos, nós temos visto muitos casamentos serem destruídos. Por quê? Porque tem gente se metendo na família, no casal. Uma vez eu quase apanhei aqui, na periferia aqui de São Paulo, porque no encontro de casais eu disse isso. Eu falei, hoje é muito comum um irmão, uma irmã, quando o filho vai casar, vai ficar aqui em casa mesmo, vou fazer um puxadinho aqui e você fica ali. E você desgraça a vida do seu filho. Por quê? Porque você vai começar a interferir. Porque ele está morando ali no puxadinho, você vai começar a interferir. Na abordagem no trimestre, o pastor José Serafim falou disso. Não pode ver aí no site. Ele disse de uma irmã que chegou e disse que foi visitar o filho, e quando chegou viu o filho lavando a roupa dele e a roupa da mulher. E ela se doeu que ele estava lavando a calcinha da mulher. E ela queria, e ela perguntou para o meu pastor Serafim se aquilo era certo, que aquilo era um absurdo. E o pastor Serafim virou para ela: irmã, você não tem nada que ver se o seu filho lava a calcinha da mulher dele. Isso é problema deles, não é problema seu. Não interfira no lar, não interfira na vida deles. Irmãos, o casamento ele estabelece uma independência. Marido e mulher, eles vão criar um novo lar, uma nova maneira de viver. Não é mais o seu filho, a sua filha que estava na sua casa. Ele agora é marido e mulher. Nós não devemos influir na vida do casal. Ele é uma vida independente. O casamento estabelece a independência. Não interfiramos na intimidade do casal. Outra característica que nós vemos aqui é que o casamento, ele é uma realidade terrena. Terrena. E serão ambos uma carne. Ou seja, o casamento acaba com a morte de um dos cônjuges ou com o arrebatamento da igreja. E Paulo, ele é bem claro na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 1 em diante, ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, o casamento é só até que a morte nos separe. Eu costumo brincar com minha esposa, não é? Às vezes ela está brava comigo, eu bravo com ela, não é? Aí quando ela está brava comigo, eu falo assim: aguenta, tem um hino da harpa cristã, só é até Jesus voltar, não é? Então, é só até Jesus voltar. Quando você está com um problema em casa, você não aguenta mais a sua mulher, nem o seu marido, é a hora de você dizer: ora vem, Senhor Jesus. No dia que Jesus vier, acaba o casamento. Você fica livre e vai desfrutar no céu. Já imaginou? Além de ver Jesus glorioso, você ainda fica livre do mulher do marido que está dando trabalho. Mas enquanto Jesus não vem, você tem que aguentar. Você assumiu um compromisso. O casamento é uma dimensão terrena. Esse negócio da eternidade do casamento que os mormons defendem não existe. Nós já falamos na aula passada. E também o casamento não é um sacramento. A igreja romana, ela diz que o casamento é um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é uma
ministração da graça de Deus. Então, para o católico romano, quando há um casamento entre batizados, eu tenho um sacramento, ou seja, o próprio Deus faz a união, ministra a graça de Deus, e o que Deus faz, ninguém pode desfazer. O que Deus faz, ninguém pode desfazer. Então eles dizem que é um sacramento. Mas não existe sacramento. Começa daí, já não existe sacramento. Esse é o primeiro ponto. Então, casamento não é sacramento, porque sacramento não existe. Segundo ponto que nós devemos entender é que Deus está presente no casamento, Deus abençoa o casamento é sagrado, tem que ser respeitado, mas ele não é algo feito por Deus, é algo feito pelos homens. Na presença de Deus, sim, mas é algo feito pelos homens. Se você já viu um casamento católico, você vê que o padre ele normalmente fala o seguinte, ele cita errado Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, 6 está escrito assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. No casamento católico, o Silvio está aqui, e deve ter visto já o irmão dele que é padre fazer casamento, eles dizem assim: o que Deus uniu, o homem não separa. É assim que eles dizem, mas não é assim que está escrito. Está escrito assim: o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, não o separe o homem. Tem uma diferença muito grande. Quando eu digo o homem não separa, eu estou usando o modo indicativo, é um fato, é um acontecimento. Aí é a ideia do sacramento. Deus uniu, se Deus uniu, o homem não pode separar. Operando eu, quem impedirá? Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Não está um modo indicativo. E eu já fui lá no original grego. Está um modo subjuntivo. Não o separe. O que é o modo subjuntivo? O modo subjuntivo é um desejo, é um conselho, é uma recomendação, é uma hipótese. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que quando Deus é testemunha à união, os homens não devem desfazer. É aconselhável que eles não desfaçam. É recomendável que eles não desfaçam. Se desfizerem, vão ter prejuízo na vida. Vai acontecer, vão haver tristes consequências. Mas não é um sacramento, porque não é o Deus que faz a união. Ele é testemunha e ele vai cobrar a deslealdade. Mas quem casa é o marido e a mulher. Então o casamento não é um sacramento. É algo sagrado, mas não é um sacramento. E dura durante toda a existência terrena. No céu, Mateus 22 e 30. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Lá no céu, não adianta você querer ser marido e mulher, porque você não vai ser marido e mulher no céu. O casamento, ele tem alguns efeitos. O primeiro efeito desse casamento é que ele regula a atuação sexual entre homem e mulher. O sexo só é permitido no casamento. No casamento, homem e mulher, eles podem praticar sexo. Uma vez casados, eles podem ter relacionamento íntimo. Aliás, o casamento, uma das funções dele é exatamente permitir o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Só podem praticar sexo os cônjuges entre si. E o sexo ele tem 3 funções. Nós vamos ter uma lição só sobre isso, não vou me alongar aqui, mas o sexo ele gera filhos, a procriação, ele une o casal, porque os dois se tornam uma carne,
não é só de forma genital que eu estou falando, eles se tornam companheiros, eles se tornam um complemento do afeto, do sentimento do outro, eles se tornam socialmente um diante da sociedade, e eles se satisfazem um ao outro. Aí nós temos a felicidade, o fim da solidão. Isto o casamento gera. Segunda coisa, uma vez casados, marido e mulher, o que acontece quando cada um fala o sim? Diante do ato de vontade que vocês têm pronunciado, eu vos declaro marido e mulher. Não é assim que se faz o casamento? A partir daquele momento, os nubentes, que eram noivos, agora se tornam marido e mulher. Isso mostra, irmãos, que o casamento ele é irreversível. Antes de você casar, você é solteiro. Depois que você casa, você virou casado. Aí, os anos passam e o seu cônjuge morre. Você vira solteiro de novo? Não. Você passa a ser viúvo. Ou seja, você nunca mais volta a ser solteiro. Se você é casado, morre o seu cônjuge, você vira viúvo. Se você se separa do seu cônjuge, o seu estado civil volta a ser solteiro? Não. Você passa a ser divorciado. Você nunca mais volta a ser solteiro. Isso mostra que o casamento ele é irreversível. Como diz a nossa lição, o casamento é permanente. Ele não é indissolúvel. Nós vamos estudar a lição sobre o divórcio. Nós vamos ver que o casamento pode ser dissolvido. Mas ele é permanente. Ele é feito para durar. Ele é feito para ser perpétuo. Ele é irreversível. Infelizmente, hoje tem muita gente crente. Diz assim, eu vou casar. Se não der certo, a gente separa. Como se isso não mudasse a vida da pessoa. O casamento muda a vida da pessoa. Irmãos, é a segunda decisão mais difícil da vida humana. A primeira é aceitar Jesus. Quando você crê em Jesus, você passa da morte para a vida. Da condenação para a salvação. Da morte eterna para a vida eterna. Uma decisão irreversível. A outra decisão é o casamento. Sua vida nunca mais será a mesma depois que você casar. Então tome cuidado. Não faça como aquela mulher que eu disse no início da aula a respeito da roupa. Não. Cuide, porque o casamento é irreversível. O casamento, como nós dissemos, torna possível a procriação. Eu posso ter filhos a partir do momento que eu me caso. E eu me caso para ter filhos. Eu volto a insistir nisso. Eu já falei na introdução, na primeira lição, e volto a falar agora. Você tem que casar com o objetivo de ter filhos. Mas e se eu sou estéril? Ore a Deus, isso já não é problema seu. Agora, o que não pode é evitar ter filhos no casamento. A Bíblia diz que Deus matou um homem porque ele não quis ter filhos. Está lá em Gênesis. No capítulo 38. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Onã não queria ter filhos com Tamar, porque o filho seria considerado descendente de Er, que era o seu irmão, o primeiro marido da Tamar. Por isso, no momento que ele mantinha relação sexual, ele jogava o sêmen fora do corpo da mulher. Deus não se agradou. A Bíblia diz que isso é mal aos olhos do Senhor. Então, casar para não ter filhos é abominável aos olhos de Deus. O casamento existe para nós termos filhos. O casamento desperta em nós a afetividade.
casamento tem como base o amor. É o que nós vamos ver na próxima aula. E o casamento, ele gera a função protetora. Mulher se sente protegida pelo marido. E o marido se sente protegido pela mulher. É através do casamento que nós terminamos com a nossa solidão. Encontramos a nossa cara metade. E nos completamos. E assim nos sentimos seguros e em condição de fazermos a vontade de Deus. No casamento, nós aprendemos. E como aprendemos a amar ao próximo? A nos entregar ao outro. Através do casamento, nós temos o exercício, a experimentação do que é ser servo de Deus, do que é imitar a Jesus, que se entregou por nós até a morte, e morte de cruz. São essas as características básicas do casamento bíblico. Seu casamento é assim? É assim que você tem visto o casamento? Se não é, passe a cumprir a palavra de Deus. Amém.